Temos que aprender sobre o tema e, sobretudo, não só agraciados, mas temos o compromisso e a responsabilidade de aplicação, de vivência daquilo que a gente estuda. Eu agradeço ao Vitor também pela recepção na noite de hoje, aos amigos do plano espiritual, que esse trabalho, essa casa, fazendo 91 anos, já tem, portanto, profundas raízes fincadas também no plano espiritual. Trabalhadores do plano espiritual que sustentam todos os trabalhos desta casa. E agradeço, sobretudo, a todos que estão aqui, por terem vindo, porque numa noite de segunda-feira há outros convites que a vida nos faz, e nós escolhemos estar aqui. E já que nós estamos aqui, já que não dá mais para aceitar os convites, que nós aproveitemos este momento para extrair as reflexões, buscando a nossa melhoria pessoal. Saulo de Tarso, quando estava às portas de Damasco, em perseguição aos cristãos, ele tem a visão de Jesus. Seus olhos da carne se cegam, mas ele tem ampliado a sua visão espiritual. Então, logo a sua conversão ali mesmo ao cristianismo, na presença de Jesus, que emanava intensa luz, ele pergunta ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus diz a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Como fazer parte do mundo de regeneração? Jesus nos aponta o Espiritismo. Jesus nos aponta a doutrina espírita. Vai, entra, mergulha no Espiritismo e lá te será dito o que te convém fazer. Percebam que Jesus, quando questionado por Saulo de Tarso, depois viria a se converter em Paulo de Tarso, um novo homem, Jesus não dá a ele um manual do que era para ele fazer. Ele vai conhecer o Evangelho de Jesus depois, mas Jesus diz a Saulo: entra e por seus próprios esforços, vai lá buscar o que te convém fazer. E assim o Espiritismo. Porque Jesus sabia que Saulo de Tarso já estava preparado para conhecer o Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui, e nós estamos no contato com a doutrina espírita, porque nós já estamos preparados para conhecer a doutrina espírita, preparados para receber as orientações do Espiritismo, para buscar agora o que nos convém fazer. Porque Paulo de Tarso mesmo dizia, depois da sua conversão, que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, com os nossos próprios esforços, com os nossos estudos, com as nossas reflexões, vamos entrar na cidade do Espiritismo e lá te será dito o que te convém saber para participar deste momento de transformação do planeta Terra. Porque no movimento espírita, nos é dito, nós temos ouvido bastante, que a Terra passa por um momento de transição. É a chamada transição planetária, em que a Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um mundo de provas e expiações com prevalência do mal sobre o bem, para um mundo de regeneração com prevalência do bem sobre o mal. Ainda com a existência do mal, percebo, mas com prevalência do bem sobre o mal. Jesus já nos advertiu no seu Evangelho que há muitas
muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, há uma infinidade, uma pluralidade de mundos habitados nesse universo infinito. E o Espiritismo, Allan Kardec, vem nos trazer uma classificação desses mundos. Mundos primitivos, depois mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. E há um aperfeiçoamento do mundo de acordo com o aperfeiçoamento dos seus habitantes. O grau, o melhoramento do mundo vai depender do melhoramento, do aperfeiçoamento dos seus habitantes. Mas, sobretudo, de um aperfeiçoamento moral dos seus habitantes. Porque para estarmos vinculados a um mundo de regeneração, a nossa vibração energética, a nossa energia tem que guardar compatibilidade com o mundo de regeneração. Nós temos que aperfeiçoar para que nós permaneçamos vinculados à Terra e entremos no mundo de regeneração. Porque quem não estiver mais vinculado energeticamente com o planeta Terra, vai ser exilado daqui, vai ser expurgado daqui. E vai para onde? Vai para um outro mundo de provas e expiações. Não há muitas moradas na casa do meu Pai. Então há muitos mundos que guardam neste momento a condição atual do planeta Terra de mundos de provas e expiações. Mas percebam, o Espiritismo diz que não se retrograda, não se retroage. A gente não volta para trás na nossa evolução. E como compatibilizar isso? Na questão 118 de O Livro dos Espíritos é dito isso, que alcançado um grau evolutivo não se perde. Mas o que acontece é que a Terra está se transformando. A maioria dos habitantes do globo estão se melhorando. Quem não se melhorar, vai permanecer no mundo de provas e expiações, não vai piorar. Já estava no mundo de provas e expiações e continuará. É como na escola. O aluno que alcançou a segunda série, se ele não acompanhar o resto da turma vai para a terceira série, ele permanece na segunda série. Ele não volta para a primeira. Ele não retroage, ele não retrograda, ele não acompanhará o aperfeiçoamento dos alunos. E é isso que está acontecendo. Porque nós alcançamos, encarnados aqui na Terra, um grau de aperfeiçoamento intelectual notável. Um grau de aperfeiçoamento intelectual próprio dos planos mais elevados, dos mundos mais elevados. Vejamos como anda a nossa tecnologia, o conhecimento científico, a rapidez nas comunicações, nas nossas tecnologias. Portanto, nós alcançamos um grau importante de desenvolvimento intelectual aqui na Terra. Mas é preciso que a reboque agora venha o desenvolvimento moral. Porque para nós alçarmos voos, nós precisamos de duas asas. Uma só, a gente não consegue voar, a gente fica penso. A gente precisa da alma, da asa do intelecto e da asa da moral. Mas, infelizmente, é o que nós constatamos hoje no globo, e isso pode atrasar esse processo de transição planetária do homem, é que muitas vezes esse notável grau de adiantamento intelectual que nós constatamos hoje serve para ainda fazer o mal. O homem ainda, encarnado na Terra, muitas vezes faz o mal com essa inteligência que ele já alcançou. Só um dado para os amigos, para as amigas: sabem qual é a indústria mais rentável no planeta Terra? A indústria bélica, da guerra. Em que, quando os estoques estão cheios nas indústrias bélicas, inventa-se uma guerra para despejar ali aqueles estoques. É isso que Emmanuel chama de inteligência bestializada do homem. O homem alcança um grau de inteligência notável, mas é preciso que a reboque agora venha a esse grau de adiantamento moral.
Isso é um processo. É um processo que levará alguns anos, possivelmente alguns séculos, que nós estamos mergulhados nesse processo. O apressamento, o adiantamento da efetiva transição do planeta para o mundo de regeneração, em que nós veremos maravilhas, que já nos foi informado isso, notadamente por Chico Xavier. Se lermos o livro Não Será em 2012, o fim do mundo, nós veremos ali o adiantamento notável que nós teremos passando para o mundo de regeneração. Mas isso dependerá do bom uso ou do mau uso do livre-arbítrio do homem, que pode adiantar ou pode retardar este processo de transição planetária. Nos é dito que no mundo de regeneração nós encontraremos a cura para várias das doenças que nós hoje não conhecemos a cura. Porque os habitantes de um mundo vinculados a um plano, a um mundo de regeneração, não precisarão mais das doenças terminais que nós temos hoje. É uma necessidade nossa aqui no plano de provas e expiações. Nós teremos algo que já existe, que é a transcomunicação instrumental com os espíritos, não só a transcomunicação mediúnica. Isso já existe, só não há de maneira mais direta e efetiva, porque o homem ainda não tem condições, o homem encarnado aqui na Terra, condições morais de estabelecer esse vínculo com o plano espiritual. O que é a transcomunicação instrumental? Nós não precisaremos mais dos médiuns, eles continuarão existindo, para estabelecer contato com os nossos amores que já habitam o plano espiritual. Por intermédio de uma televisão, é um instrumento, transcomunicação instrumental. Por intermédio de um aparelho de telefonia celular, nós conseguiremos conversar. Isso haverá no mundo de regeneração. Alguém aqui pode dizer que eu estou louco, mas isso já existe. Diriam que eu estou louco se eu dissesse há 20, 30 anos atrás que nós teríamos o WhatsApp e eu conversaria com alguém no Japão no momento real. É uma questão de frequência, é uma questão de tecnologia, que o plano espiritual já tem. E que nós sabemos, já nos é dado tom, até que o plano terreno já tem. Mas por uma questão de permissão do plano espiritual, imagina um homem estabelecendo agora, com seu grau ainda de inferioridade moral, esse contato com o plano espiritual. Mas é possível, e acontecerá no mundo de regeneração. Olhem então as maravilhas que nós temos. Allan Kardec nos dá conta no livro A Gênese, de 1868, sobretudo, que esse processo de transição planetária já havia começado. Lá em 1868, nós falamos de 160 anos aproximadamente atrás. Porque o livro A Gênese, cujo subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, representa um verdadeiro roteiro bíblico. A Gênese é um roteiro bíblico. Qual é o primeiro livro bíblico? Gênesis, de Moisés. E Moisés diz no primeiro versículo do seu primeiro livro: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a Gênese começa tratando do quê? Da formação da terra. Mas não de uma forma alegórica, nos dizendo que o que está lá em Gênesis de Moisés, da criação do mundo por Deus em 6 dias, na verdade são 6 eras geológicas que antecederam a vinda do homem na terra, a maior criação divina, que é o homem, onde pudesse, o instrumento que pudesse, o espírito se externar aqui na terra, a obra-prima de Deus. São 6 eras, então, que correspondem aos 6 dias bíblicos da criação. Está tudo explicado na Gênese, compatibilizando a formação do mundo, a formação do globo com a ciência. Depois nós temos os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, os milagres bíblicos. E o Espiritismo, a Gênese, Kardec dizendo, os Espíritos dizendo, não há milagre para o Espiritismo. Porque as leis divinas são perfeitas e harmônicas, elas não são revogadas ou derrogadas de acordo com interesses inferiores, com privilégios de Deus. Deus não tem privilegiados.
chegados de Deus não tem preteridos, renegados. O que há no milagre é um desconhecimento nosso sobre a aplicação das leis da natureza, sobre as potencialidades de aplicação das leis divinas, e portanto nós relegamos isso, o que não conhecemos, o que ignoramos, ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao extraordinário. À medida em que nós vamos conhecendo todas as potencialidades das leis físicas mesmo que regem o nosso mundo, nós vamos desacreditando nos milagres. Portanto, o Espiritismo nos diz: milagre não existe, o que há ainda é uma ignorância humana. E qual o último livro bíblico? Apocalipse de João. E o último versículo do último livro bíblico diz: e eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. E qual o último capítulo de A Gênese de Kardec? São chegados os tempos, capítulo 18, que fala justamente deste processo de transição planetária que já havia se iniciado. Eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. O mundo acaba o mundo velho, e começa um mundo novo. Há uma renovação do planeta Terra. Há o momento da separação do joio e do trigo, que é o momento culminante que nós vivemos agora. Porque agora, ou a gente acaba com a nossa teimosia, ou agora a gente passa a ser obediente, ou nós não seremos vinculados, não estaremos vinculados energeticamente, psiquicamente, ao novo mundo de regeneração. São chegados os tempos. Capítulo 18 de A Gênese, numa alusão ao Apocalipse de João. Percorrendo então o livro A Gênese de Kardec, nós vamos percorrendo um roteiro, uma cronologia dos livros e dos textos bíblicos. Dentro desse capítulo 18, São Chegados os Tempos, tem um itemzinho, um subtítulo chamado A Geração Nova. Kardec diz o seguinte, que nesse processo de transição planetária, porque quem está no comando desse grupo, quem gere esse barco, essa embarcação é Jesus. Olha, às vezes a gente se sente preterido, abandonado, porque ninguém nos ama, né? Mas quem está no leme desta grande embarcação é Jesus. E Jesus não nos abandona a ninguém. Ninguém está abandonado. Há os que se abandonam, porque ainda se comprazem na sua própria inferioridade, por mais dolorosa que ela possa ser. Há os que refutam, que repelem o auxílio. Mas nós estamos envolvidos numa imensa teia de amor. É Jesus quem comanda, é Jesus quem está no leme. E se há um determinismo para a Terra, isso diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o determinismo da Terra é a solidariedade, o bem e o amor. É isso. Porque Jesus está no mundo. Ainda que as coisas pareçam meio fora de lugar, é Jesus quem está no mundo. Isso nos dá esperança, isso nos dá fé. E eu disse que ainda que as coisas pareçam fora de lugar, nós vemos ainda violência, corrupção, miséria. Mas todo o processo de melhora, o mal aflora, não aflora. Eu vou no médico, eu estou com uma feridinha assim, está me incomodando. Aí o médico fala, toma esse remédio. Eu tomo, começa a sair um pus, piora. Eu falo para o médico, nossa, mas o senhor mandou eu tomar o remédio, piorou. Não, aí está o processo de melhora. Está expurgando o mal. O mal está saindo daí de dentro. É assim, todo o processo de melhora é assim. E nesse subtítulo, no capítulo 18 de A Gênese, São Chegados os Tempos, a geração nova,
Kardec diz que no planejamento do plano espiritual começam a encarnar, naquela época, vejam, 1868 já havia isso, começam a encarnar espíritos que vão auxiliar a Terra neste processo de melhoramento. Lembrem, o melhoramento do mundo guarda relação direta com o melhoramento dos seus habitantes. Começam a encarnar na Terra, então, numa grande fraternidade universal. Vejam, fraternidade universal, espíritos ligados a outros mundos que vêm para a Terra para ajudar a gente aqui, convidados por Jesus. Olha, eu tenho um planeta lá que está passando por esse processo de transição, deixando de ser de provas e expiações e passando por regeneração. Dá para ajudar? Consegue me ajudar? E os espíritos começam a encarnar, diz Kardec. E é o que ele chama de espíritos progressistas, que vão auxiliar no progresso do mundo. Enquanto os espíritos recalcitrantes no mal, teimosos no mal, ele chama de espíritos retardatários. São espíritos ainda que puxam para trás, que não acompanham este progresso moral a que a Terra tende, porque o progresso é lei inevitável, é lei divina, queira ou não queira, mais tempo ou menos tempo, todos nós progrediremos. Lembra a questão 118 do Livro dos Espíritos, que o espírito não retrograda, não retroage em sua caminhada evolutiva? Nós podemos permanecer estacionários, mas retroagir. Portanto, se o espírito não acompanha este processo, ele vai ser exilado. O que Emmanuel já conta com muita propriedade no livro A Caminho da Luz sobre os exilados de Capela. Capela passava uma constelação, um sistema da constelação do Cocheiro, e um dos planetas passava, naquela época, pelo mesmo processo de transição planetária pelo que passa a Terra agora, de mundos de provas e expiações para a regeneração. E vieram para a Terra aqueles espíritos que não acompanharam o progresso daquele planeta, do sistema de Capela. É exatamente o que acontece hoje. Pois bem, e Kardec diz que esses espíritos progressistas vêm reencarnando desde então, para ajudar nesse processo. Quem são os espíritos progressistas, diz Kardec? São os espíritos bons? Também, mas não só isso. Ele diz que são os espíritos dispostos ao bem. Espíritos progressistas são os espíritos propensos ao bem. Enquanto os espíritos retardatários são aqueles espíritos desobedientes, recalcitrantes no mal, espíritos teimosos, que não estão dispostos a praticar o bem, que não têm propensão a praticar o bem. Portanto, não é o espírito cujo progresso já se fez, mas é o espírito que está caminhando na trilha do progresso. São espíritos propensos ao bem, são espíritos dispostos ao bem. Kardec diz, eu vou fazer aqui uma comparação vulgar na geração nova. Tomemos um regimento de soldados indisciplinados e truculentos. Aquele que olha aquele regimento o classificará como um regimento indisciplinado, truculento, violento. Aqueles espíritos indisciplinados e truculentos se animam e estimulam uns aos outros, não é? Os bons soldados ali não têm nenhuma influência. Os poucos bons ali não têm nenhuma influência. Mas diz Allan Kardec, experimentemos trocar um a um os componentes, os integrantes deste regime. Tiramos os soldados indisciplinados e truculentos e vamos colocando soldados disciplinados, obedientes, dispostos ao auxílio coletivo. Cada vez mais a influência desses espíritos será notada naquele regimento. Até que aquele regimento conte com uma preponderância, lembram do plano de regeneração, do bem sobre o mal.
ao ponto em que o ambiente fica hostil para os maus. E melhorando-se os habitantes, fazendo essa substituição, em pouco tempo todo aquele regimento estará transformado. É o que acontece com o planeta Terra desde aquela época. Nós estamos num grande regimento, e os espíritos teimosos que não se adequam, desobedientes, vão sendo retirados e vão ficando os espíritos progressistas, propensos, dispostos ao bem, não inteiramente bons, não os anjos, não os santos, esses são lá dos mundos celestes, dos mundos ditosos, mas os propensos ao bem, os dispostos ao bem. Senhor, como fazer parte do mundo de regeneração? A pergunta de São, seja um espírito progressista. Nós vamos descobrir lá no Espiritismo, seja um espírito progressista. Eu já conheço bem. Jesus já veio me contar. Eu tenho a abençoada oportunidade e a responsabilidade do conhecimento espírita. Portanto, eu tenho que ter a boa vontade de aplicar este bem que eu encontrei lá na cidade do Espiritismo. Entra lá. E eu já sei agora o que me convém fazer, não sei. Eu já descobri, lá na cidade que eu penetrei, como Jesus havia alertado, entra lá no Espiritismo e lá te será dito o que te convém fazer. Eu já entrei, eu já descobri o que me convém fazer. Isso eu já sei. Agora, fazer ou não vai depender da minha boa vontade. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Mas será que nós vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos? Esse é o desafio. Porque não foi fácil também a vida de Saulo de Tarso, depois transformado em Paulo de Tarso. Havia ali o desafio. Esse é o mesmo desafio que Jesus nos coloca. Vai lá, entra na cidade e vê, será dito o que te convém fazer. Agora, fazer depende da boa vontade dele. Será que ele vai conseguir fazer o que lhe convia fazer? Nós já sabemos, e agora é preciso que nós façamos o que nós sabemos que nos convém, o que nos convém fazer. Porque, como dito, nós somos criados enquanto espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e sem experiência e sem conhecimento. Simples, sem experiência, ignorantes sem conhecimento. Nós vamos trilhando uma estrada que se chama progresso, e o fim dessa estrada se chama perfeição. Nós vamos trilhando em diversas existências, com intervalos no plano espiritual, caminhando nessa estrada do progresso. Às vezes a gente para, legal saber que a gente não volta, né? Mas a gente para e vamos caminhando no sentido da perfeição. Mas Jesus, ele nos traz, ele é um grande mestre. Aliás, o único título que Jesus não refugou, que Jesus não refutou. Ele aceitava o título de mestre, porque ele nos ensinava, nos exemplificava ali o caminho do bem. Jesus não veio trazer uma nova religião para a terra. Jesus não veio trazer uma nova religião com dogmas, com atos de ritualística, com hierarquia sacerdotal. Não. Sabe qual é o objetivo de Jesus? A evangelização dos homens na terra. E o que é evangelização? É compatibilizar a nossa vida com seus ensinos. Isso é evangelizar. É dizer, olha que o caminho do bem é esse, siga esse caminho. É esse o objetivo do Cristo. Cristo pregava ali nos cenários da natureza, valia-se da casa simples e humilde, de um apóstolo simples e humilde, Simão Pedro. Jesus adorava os cenários da natureza. Jesus preparou 12 apóstolos cheios de deficiências
para que fosse o continuador do seu evangelho, para que continuasse a pregar o seu evangelho. Pessoas simples, humildes, generosas, boas. Portanto, Jesus não veio trazer à terra nenhuma religião. Jesus veio nos mostrar que é possível, tomando um corpo de carne, cultivar valores nobres, valores importantes ao Espírito. Jesus veio nos dizer ainda que nas entrelinhas, deixando para depois que o Espiritismo explicitasse tudo isso, que nós não somos homens e mulheres encarnados na Terra, nós somos espíritos eternos passando por uma experiência encarnados. A nossa essência é espiritual. A nossa essência está no plano espiritual. E aí na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. O que os espíritos respondem? Vede Jesus. Só que ele vai além. Na 627, Kardec diz aos espíritos assim, pergunta aos espíritos: já que Jesus já nos ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinos dados pelos Espíritos? Olha, já que Jesus já nos ensinou tudo, por que o Espiritismo? É que Jesus falava muitas vezes, dizem os Espíritos, de forma alegórica, mitológica, de modo a se fazer entendido às pessoas do seu tempo. Era preciso, pois, que viesse o Espiritismo, os Espíritos, explicitar de forma direta, clara ou objetiva os ensinamentos de Jesus, a fim de que ninguém mais pudesse pretextar ignorância sobre seus ensinos. Porque depois da vinda de Jesus, depois do Calvário e da cruz, o homem confundiu tudo. Toda a mensagem de Jesus, depois dos primeiros séculos, nós vemos dos 3 primeiros séculos, onde há aqueles mártires cristãos que eram perseguidos, quando no século III depois de Cristo o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano do mundo, nós vamos ver o homem cravejando a cruz de diamante. Nós vamos encontrar templos dourados, nós vamos encontrar dogmas fechados, rígidos, nós vamos encontrar hierarquia sacerdotal com privilégio ao clero, privilégio de todas as ordens. Nós vamos encontrar as guerras santas, cristãos que matavam, cristãos que subjugavam, que exploravam, que escravizavam, dizendo agir sob a bandeira do Cristo. Quer dizer, o homem confunde tudo. E Jesus já havia advertido: lhes enviarei no momento oportuno o Consolador prometido, que virá relembrar o que tenho vos dito e vos dizer outras coisas mais. E aí a necessidade da vinda do Espiritismo. Porque Jesus, falando diretamente de perdão, de amor, de fraternidade, foi levado ao Calvário e à cruz. Imaginemos se Jesus falasse diretamente, ele falou de forma indireta, sobre pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade entre vivos e mortos. O homem não tinha nenhuma condição de entender aquilo. E veio o Espiritismo, no momento oportuno, reviver, relembrar, retomar a essência dos ensinos de Jesus. Porque o Espiritismo não tem o objetivo de ser mais uma religião sectária do mundo. Não. O Espiritismo tem por único objetivo retomar os ensinos de Jesus. Vejam a questão 627, retomar a essência dos ensinos de Jesus, que foi perdida através dos tempos, porque o homem interpretava a lição do Cristo, o Evangelho de Jesus, de acordo com seus próprios interesses, mesquinhos, inferiores, baixos interesses. Vejam, o Espiritismo como Cristo não tem hierarquia sacerdotal. Eu posso estar falando aqui, não tenho nenhuma formação teológica. Não tem dogma, ou seja, a afirmação inquestionável. Isto se tem como forma paradigmática no primeiro livro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e resposta.
Não é um livro de afirmação inquestionável. Já nos deixando um padrão que o espírita é indagador. Que a fé está raciocinada no questionamento. Que a fé está raciocinada no raciocínio. Porque nos diz Kardec no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé robusta, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é paradigmático que o livro inaugural da doutrina espírita seja um livro de perguntas e respostas e não um livro de afirmações inquestionáveis. O Espiritismo não foi criado da cabeça de Kardec. Kardec não inventou o fenômeno, ele foi levado ao fenômeno e extraiu consequências morais dos fenômenos que observava. Kardec não criou o Espiritismo, ele auxilia na sistematização do Espiritismo. Então, dizendo tudo isso, para quê? Para dizer que nós temos as respostas, já nos está sendo dito o que fazer para fazer parte do mundo de regeneração. Siga os valores que o Cristo nos transmitiu. E ainda que você tenha esquecido através dos séculos, os Espíritos estão ali para relembrar todos os dias. Porque ninguém pode mais levar ao Calvário e à cruz os Espíritos. A produção de informações por meio da psicografia, da psicofonia, ela é diária a médiuns no mundo inteiro. A Boa Nova não está circunscrita a um local do mundo, do globo, mas em todo lugar há médium, em todo lugar há os Espíritos. Portanto, o Espiritismo, os Espíritos, e aí está de forma sistematizada, está de forma explicada, está de forma pedagógica, eis que sistematizada pelo pedagogo, professor Leon Denisard, tudo sistematizado para que a gente possa aplicar e para que a gente possa dar resposta, nós mesmos, à pergunta que nós endereçamos a Jesus. E Jesus não responde, Jesus diz, entra na cidade. E aí a gente mesmo pode dar a resposta, o que Jesus quer que eu faça? Eu estudei quando eu li o Evangelho do Cristo, estudei quando eu li os postulados da doutrina espírita. E já que a doutrina espírita não tem ato de ritualística, não tem ministro de fé, então para mim a salvação não basta eu ir ao centro todo dia. Não basta eu ir ao centro toda semana. Não basta eu tomar passe todo dia. Não basta eu tomar 5 litros de água fluidificada. Qual é a essência, então, do Espiritismo? O que o Espiritismo quer de nós? Qual é a síntese, a essência religiosa do Espiritismo? Porque na nossa relação com a religião, bastava que a gente cumprisse certos atos lá para estar quite com a religião, não é? O Espiritismo é muito mais desafiador que isso. Porque o Espiritismo não é fim em si mesmo. O Espiritismo é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta, é uma escola para que a gente possa ser esse espírito progressista. Se eu venho ao centro espírita, tomo passe, mas em casa eu sou um furacão, um leão, dou vazão aos meus instintos mais primitivos do que vale isso. Se no trabalho eu não vejo a oportunidade de passar a perna no meu colega de trabalho para angariar vantagens, mas vou no centro. A síntese religiosa do Espiritismo, ao meu ver, nas minhas reflexões, está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Tem um item lá que se chama o Homem de Bem. E ali está, para mim, a síntese religiosa do que é ser espírita. Ser espírita é seguir ali o que está no homem de bem, que a gente pode adaptar, o homem e a mulher de bem. Né?
Eu vou ler algumas das qualidades, algumas das virtudes que perfazem esse homem e essa mulher de bem. São inúmeras, eu vou ler algumas poucas, só para ajudar na nossa reflexão. Capítulo 17, sede perfeitos, item um homem de bem. O homem de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem e a mulher de bem têm fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem e a mulher de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. O homem de bem, ele não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Tem inúmeras outras qualidades aqui, eu li só algumas poucas. Mas olha como é difícil ser homem de bem, porque, nossa, é difícil ser tudo isso aqui, e eu não li tudo, né? Tem mais um monte. Mas Kardec nos dá um alento enorme no último parágrafo, depois que ele elenca todos os atributos, todas as qualidades, todas as virtudes do homem e a mulher de bem, olhem o que ele diz. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz às outras. Valoriza o nosso esforço. O que ele nos diz? Não é homem de bem quem tem todas essas virtudes só. Esse já é. Esse que tem todas essas qualidades. Mas aquele que se esforça em adquirir essas virtudes. Se esforça em adquirir essas qualidades. Portanto, o que é ser espírita? Se eu pudesse definir um espírito em uma palavra, sabe qual eu usaria? Esforçado. O espírita é o esforçado. Não é o inteiramente bom, o angélico, perfeito. É o esforçado. Aliás, essa é a definição que Allan Kardec dá do espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para corrigir as suas imperfeições, para domar as suas más tendências. Então, o espírita é, sobretudo, o esforçado. Então, o espírita não é o que vai ao centro todo dia. Não é o que toma passe todo dia. Vejam, não estou dizendo que isso não é importante, vir ao centro. Mas esse não é o objetivo, esse é o caminho, esse é o meio, é a escola, é o instrumento que nós precisamos para continuar nesse nosso esforço, para nos amparar no caminho, nesta caminhada. Sem isso a gente não consegue se amparar, sem esses instrumentos, sem essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá. Por isso, o Espiritismo tem uma proposta religiosa desafiadora. Olhem o que diz Emmanuel no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier. Ele diz o seguinte: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. É por louvá-lo no templo e desprezá-lo nas ruas que temos naufragado 1000 vezes.
quer dizer isso? Nós tivemos 40 encarnações. Título de exemplo. Em todas elas, ou em quase todas elas, nós tivemos religião. Nós fomos judeus, nós fomos evangélicos, nós fomos católicos, nós fomos ateus. E se em todas essas encarnações nós tivemos religião, por que nós estamos aqui de novo? Por que a religião não nos redimiu? Por que a religião não nos transformou? Talvez é a segunda vez no máximo que a gente é espírita. Porque o espiritismo tem 160 e poucos anos. Então essa é a primeira ou segunda encarnação que nós somos espíritas. Não tem como fugir disso. Mas se nós tivermos religião, por que nós naufragamos 1000 vezes? Porque nós estamos aqui de novo. Ele diz que nós estabelecemos linhas divisórias entre o templo e a oficina. Nós trazemos isso na nossa herança psíquica em matéria de religiosidade. Veja. Bastava que nós fôssemos no templo, louvar Jesus, louvar Deus, louvar os santos. E nas ruas, em casa, nós dávamos vazão aos nossos instintos mais primitivos. Nós estamos acostumados com essa relação. Tem dia santo. Se tem dia santo, em que eu me vinculo, tem dia não santo, não é óbvio? Então, no dia santo, eu tenho que fazer tudo aquilo que a minha religião nos diz. No dia que não é santo, eu posso fazer o que eu quero. Não é óbvio? Não tem lugar santo, cidade santa. Então, na cidade santa, eu estou obrigado perante a minha religião. No lugar que não é santo, eu não estou. E o Espiritismo tem essa proposta desafiadora. Você viu ele falando? Emmanuel falando? Todo local é um local santo. Todo lugar. Todo dia é dia santo, porque todo local é local de eu fazer o meu esforço para obter qualidades morais. Esforço por seguir o Evangelho de Jesus, ainda que eu caia. Mas se eu me esforço, eu estou no caminho. Eu sou um espírito progressista, eu estou disposto ao bem, eu estou propenso ao bem, ainda que eu falhe, ainda que eu não consiga, mas eu tento de novo. Qual é o lugar santo do Espiritismo? Lyon, Uberaba? Não, todo lugar. O Espiritismo nos coloca que não há momento de ser espírita aqui no centro, abraçando, falando baixo, e momento de não ser espírita. Em casa, no meu trabalho, são todos locais em que eu devo exercer a minha espiritualidade, a minha religiosidade espírita cristã. Chico era espírita, que é um exemplo para nós, no centro espírita, em casa, na rua, no trabalho, na repartição pública, no Instituto Agronômico em que ele se aposenta. Esse é o desafio que a doutrina espírita coloca, de nós vencermos essa nossa herança psíquica em matéria de religiosidade, que bastava que eu cumprisse ali alguns atos em determinados locais, em determinados dias, para estar quite com Deus. Jesus nos diz no Espiritismo o que quer que eu faça. Tenha essas virtudes, seja bom, benevolente, tenha fé em Deus, veja nos outros o seu irmão. E aí seguir o que me convém vai depender de mim. Como dependeu de Saulo / Paulo de Tarso. Seguir o que ele encontrou na cidade de Damasco dependeu dele. Dependeu dos esforços dele, e ele empreendeu muito bem aquilo que ele ganhou de conhecimento, porque ele se transformou no grande Paulo de Tarso que todos nós conhecemos. O apóstolo dos gentios. O grande apóstolo de Jesus e divulgador do cristianismo no mundo. O convite que a doutrina
Espírita nos faz, portanto, é que nós identifiquemos as nossas mazelas, as nossas deficiências e que nós nos esforcemos por eliminá-las. É o esforçado, o Espírito. Isso para que nós possamos sublimar os nossos sentimentos, refundar os nossos sentimentos, promover a nossa renovação espiritual. É importante que nós, observando a doutrina espírita e toda a estrutura que ela tem, modifiquemos os nossos sentimentos, absorvamos isso no íntimo. Isso vai nos impulsionar a nossa modificação a sermos espíritos progressistas, dispostos, propensos ao bem. Façamos uma autoanálise. Tenhamos esse hábito de olhar para dentro de nós mesmos e refletir naquilo que precisa ser alterado, que demanda meu esforço por modificar. Porque se eu propuser aqui que todos nós aqui fechemos os olhos durante 1 minuto e não pensemos em nada, ninguém vai conseguir. Talvez só os mais altamente versados na meditação, na arte da meditação, conseguirão. E olha lá. E sabe o que virá à nossa mente? O que aflorar dos nossos sentimentos. Muitas vezes nos envergonhando a nós mesmos daquilo que pensamos. Será que alguém está vendo o que eu estou pensando? Será que alguém sabe o que eu estou pensando? Porque os meus pensamentos afloram dos meus sentimentos, e aí é preciso modificar os meus sentimentos. Porque quando os meus sentimentos estiverem modificados, eu não vou temer mais os meus pensamentos. Aflorarão os bons pensamentos que têm no seu nascedouro os sentimentos. A nascente do pensamento é o sentimento. E aí eu modifico as minhas ações. O esforço é para modificar os meus sentimentos, para promover a minha renovação espiritual, porque não é a morte que vai fazer isso, não. Nós pensamos também, na nossa herança psíquica e matéria de religião, que a morte nos transformará em anjos. Se eu não sei tocar harpa aqui, eu não vou saber tocar harpa lá. Eu não vou conseguir tocar harpa lá. Divaldo tem uma história que diz assim, para encerrar. Ele conhecia um casal e o marido era alcoólatra, bebia, desses que bebiam de cair na rua. E a mulher reclamava e ele bebia. E a mulher reclamava e ele bebia. Aí ele desencarna. Como a mulher não tinha mais do que reclamar, passou um tempinho, ela desencarna também. E Divaldo conhecia a família. E o filho vai perguntar: Divaldo, tem notícia do papai e da mamãe? Tem. E como é que está o papai? Continua bebendo. E a mamãe? Continua reclamando. Então, a morte, e a gente traz essa herança psíquica, que a morte representa uma renovação, não? O que é necessário é a nossa renovação espiritual, a modificação dos nossos sentimentos. É isso que vai promover efetivamente a nossa mudança, a nossa alteração. E por isso o convite incessante, portanto, do Espiritismo para a nossa renovação espiritual, para a nossa transformação íntima, identificando primeiro o que é que deve ser modificado em nós, legitimamente, sinceramente, e no segundo passo, nos esforçando no sentido de corrigir aquelas más tendências. O espírita é o esforçado. Se eu ainda erro, se eu ainda deslizo, se eu ainda caio, mas me esforço, aí sim eu posso ser considerado espírita. Ou posso, porque isso é um exame de autoconsciência, eu posso me considerar espírita. Portanto, entremos na cidade. Lá há um banquete maravilhoso, um vasto banquete, uma mesa repleta. Mas é preciso se alimentar. Só olhar não vai adiantar. É preciso sorver, interiorizar aquilo que está sendo oferecido.
é preciso absorver aquilo que está sendo oferecido sob pena de eu não ficar nutrido espiritualmente, de eu ficar anêmico espiritualmente. E nesse banquete eu posso me refestelar, porque e logo mais também terá salgadinhos, doces, isso não engorda, salgadinho espírita não engorda. Aí eu posso, porque eu não tenho os limites, não tenho as limitações da matéria orgânica. Então esse banquete eu posso degusar e abusar para me nutrir espiritualmente, absorver esses ensinos. Portanto, Senhor, o que queres que eu faça? Entre na cidade. Lá na cidade do Espiritismo, está dito tudo o que te convém. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, hoje